O que eles queriam era contraditar a Bíblia, contra a historicidade da Bíblia. Olha aqui, Daniel 12, verso 2. 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra vão ressurgir, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento. E os que conduzirem a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras deste livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão o saber, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé de um lado comigo, outro, e aí sai dizendo: o saber se multiplicará. Então, por conta do racionalismo que surgiu nessa época aqui, a Deus da relação, certo? Aí, evidentemente, aflorou a quantidade de religiões, e hoje se tem no mundo mais de 30 milhões de religiões. E eu não estou falando do orientalismo não, viu? Falando do orientalismo. Tem até uma igreja chamada Igreja Evangélica do Cuspe de Cristo. Você acredita num negócio desse? Não acredita? Então, qualquer besteirinha que o camarada vê que evangelho é o melhor investimento do mundo. Você não precisa de capital não, você só precisa da ignorância dos outros. Quando eu falo aqui a semana todinha, todos sábado para vocês, eu estou dando para vocês somente um mote para vocês, na palavra de Deus, descobrirem onde vocês precisam estar. E necessariamente, nesse panteão aqui, ó, todinho, esse daqui é a parte mais importante que dá. Ele pergunta: qual é a ligação que tem entre isso daqui, certo? E o que aconteceu em termos disso aqui tudo em 1840 e até 1844. Daniel 8, 13 e 14 fala de 2.300 anos. E a grande pergunta, Daniel 8, 13 e 14, era: quando começaria a contagem desses anos? Aí você tem em Daniel 8, você tem a profecia. Em Daniel 9, você tem o ponto de partida. Aí tem que buscar da história. A história é quem vai dizer quando começa e quando termina. No santuário terrestre, não é? No santuário terrestre, que era mais ou menos isso daqui, o serviço diário, tudo isso está no livro de Daniel. Daniel e o capítulo 16 de Levítico. E aqui tinha o serviço anual. Certo? Tudo isso daqui era um símbolo do que acontece no céu.
como no santuário terrestre o sacerdote era humano, então fez necessário que o sacerdote fosse um e o sumo sacerdote fosse outro. Mas todos eles obedeciam dentro da historicidade a mesma formação que devia acontecer na terra que acontece no céu, com uma diferença. Na terra nós temos um tempo de 24 horas. No céu nós temos um tempo eterno. Certo? Vamos ver se é verdade isso. Salmo. Olha, meu assunto não é esse tal. Eu estou no gancho da pergunta da questionação de Daniel. Porque esse assunto é muito sério. É muito sério. Toda mudança. É sério. Salmo 90. O cara que escreveu isso daqui, certo? O triste que escreveu esse negócio aqui, ele viveu 120 anos. Bom dia. Lá vai uma crítica construtiva, certo? Nós estamos vivendo num mundo de surdos, certo? Surdo. Você vê os caras passando no carro com aquele ali dentro do carro dele, eu estou chegando. E isso foi rodando. Para a altura que está acontecendo lá fora. Dói no filho e tira a atenção da gente. Eu já estou surdo, eu só tenho 30% de sofrimento. Se eu fechar aqui assim, ó, é sério. Mas vamos ver aqui o que diz aqui o Salmo 90. Três, 90, verso 3. Tu reduzes o homem a pó. Se pegar você direitinho e balançar direitinho na peneira, a poeirinha não fica nem uma pedrinha, certo? Pó. Chama-se pulverização do homem. Tornai, e dizes, tornai filho dos homens. Verso 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Então, quando você sai do seu tempo para pensar no tempo eterno de Deus, um tempo de bilhões, vai acabar. Quando você ficar rouco, bilhões, ainda tem mais bilhões. Isso chama-se eternidade. Certo? Há quem diga assim que a eternidade é Deus. Não é. Não é. Deus é a própria eternidade. Não tem começo, nem tem fim. Admitir isso num tempo, numa mentalidade finita e num tempo de 24 horas, se você for penetrar profundamente nisso aí, você vai ficar louco. Vai chegar a nada. Por quê? Porque você só para chegar a essa situação, você precisa ser Deus. Até a mesma ideia, até a mesma cabeça dele. E eu preciso ter a cabeça dele. A minha Bíblia diz que eu preciso ter a cabeça de Cristo, a mente de Cristo. Certo? Esse é um. Segundo Pedro, lá no fim. Vamos pensar nisso daí. E agora fazer a conversão de 2.300 anos dentro do tempo de 24 horas, fazendo o transporte para o tempo eterno. É aí que está
que é a grande beleza, não é? Segundo Pedro, capítulo 3, e o verso 8. Todavia, na minha Bíblia diz assim, todavia, cadê meu número de dólar? Perdi o texto aqui. 3, se não achar. Verso 8. Verso 8. Há todavia uma coisa que não devia se esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como se fosse um só dia. Certo? Então, agora, com a profecia dos 2300 anos, eu tenho que achá-la em tempo real de 24 horas. Eu tenho que ter uma partida, um começo para isso daqui. Se eu tiver um começo para isso daqui, eu vou saber quando é que termina os 2300 anos. E aí entra a indagação dele. Daniel 9, 22 e 23. Eles já tinham visto a profecia dos 4 animais, capítulo 7. Tá? Então, quando ele viu isso, ele ficou espantado. Ele ficou assim: não entendo, não estou compreendendo isso. Aí, orou, fez uma oração do capítulo 9, do capítulo 1, até, do capítulo 9, no verso 1, até o verso 19, foi a oração de Daniel, pedindo misericórdia. Olha, meu povo está derribado, foi destruído, Nabucodonosor acabou com tudo, nós estamos aqui em Babilônia e o povo está aprendendo a viver a idolatria babilônica, não é? Aí o capítulo 9 vai lá no verso 20, diz assim: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, repara só, Gabriel, um anjo, veio na forma de homem, para poder Daniel vê-lo. Por quê? Gabriel, como anjo, ele está no mundo invisível, está fora da capacidade. Quantos anjos tem aqui agora? Não sei. Muitos, milhares aqui conosco aqui, tanto do inimigo como de Deus. Eles transitam com uma facilidade incrível. E ele diz isso: falava eu ainda que eu tinha observado na minha visão no princípio. Ele veio rapidamente voando e me tocou, era um homem voando, né? E me tocou na hora do sacrifício da tarde. Olha, sacrifício da tarde. Aqui era o altar de sacrifício. O altar de sacrifício. Sacrifício da manhã era às 9 horas, hora que nós começamos nossa escola sabatina. 22º.
o sábado começa às 9 horas. E deveria continuar ou terminar o sacrifício da tarde, que é às 3 horas da tarde. Aqui é da manhã e aqui da tarde. Então, o anjo Gabriel veio dar resposta para ele nesse horário. Um sacrifício, um cordeiro morria aqui de manhã e um cordeiro morria aqui de tarde. Tá certo? Que hora Jesus Cristo foi crucificado? 9 horas da manhã. O sacrifício da manhã. E que hora Jesus Cristo morreu? Que hora ele morreu? O sacrifício da tarde. Quando foi que o anjo veio dizer a Daniel a resposta da... Aí é a hora nona, né? Aí é. Aqui é a hora sexta e aqui é a hora nona. Certo? Diferença de 3 horas de uma para outra. Certo? O que acontece aqui? O que é isso? Qual é o veículo disso daqui para nós hoje? Eu precisava agora saber, dentro desse tempo de 24 horas, o tempo eterno de Deus, do sacrifício dele, certo? Iria começar às 2.300 tardes e manhãs, capítulo 9 e o verso 34 dele. Ele passou 6 horas na cruz, com o calvário, a caminhada. De 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá certo? Sacrifício da manhã, às 9 da manhã. Esse foi buscado às 9. Certo? A êxtase e a agonia dele começou à meia-noite, a meio-dia, quando fez trevas sobre a face. O sol escondeu o seu rosto. Às 3 horas, antes das 3 horas, Jesus vai lá e diz: está consumado, e entrega o Espírito, morreu às 3 horas. E ele passou 6 horas na cruz. 6 horas na cruz. Muito bem. Voltando para cá. Aí é que diz aqui no capítulo 9, no verso 24, diz assim, no 23 diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Saiu a ordem. Que ordem era essa? E eu vim para te declarar, porque és muito amado e considera a coisa e me entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Um dia para Deus corresponde a quê? Porque a gente viu aqui o princípio de ano. 1000 anos é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos. Então, o princípio de ano. Então, ele está no princípio das tuas súplicas, 70 semanas. Logo, 70 semanas, 70 vezes 7 é igual a... Quantos anos estava determinado para o povo de Deus? Lá no cativeiro? 490 anos. O povo viveu uma vida tão idolátrica, tão desgraçada, espiritualmente tão desgraçada. Eles queriam em tudo se semelhar ao mundo. Eles queriam ser como Babilônia, eles queriam ser como o Egito. Fugiram para o Egito 2 ou 3 vezes e saíram por aí afora. Então, o que eles queriam? Eles queriam se parecer com alguém que eles viam. Eles não queriam se parecer com Deus que eles não viam. Eles queriam ver. E olha que Jesus disse: bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Tomé, bota o dedo aqui. Olha, Tomé, passa a mão aqui no meu peito. Bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Então, agora eu já sei que existe, a partir de um determinado momento, certo? Eu diria, o povo de Deus teria 490. Esse foi o tempo de graça que o povo judeu teve. Vamos lá. 70 semanas vezes 7, que é 7 dias, né? 70 vezes Sim, 7. cada semana não tem 7 dias. 70 semanas vezes 7 são 490 dias. 490 dias, ano, um dia de meio cada ano, então 490 anos, certo? Muito bem. Consertar esse quadro, fazer outro, comprar outro, isso aqui não dá mais. Eu agora preciso
uma data, pegar uma data e convertê-la em anos, porque eu não posso fazer a computação de uma data tirando anos. Eu tenho que pegar a data e contabilizá-la de tal maneira que a transforme em quantidade de anos, tá certo? Vamos ver o resto, o que é que diz aqui, para a gente saber o que foi que aconteceu. 24. Será determinado sobre o teu povo, sobre a santa cidade, para fazer cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e para trazer a justiça. Oi. E para trazer a justiça eterna, e para selar a visão. Repara quanta coisa tem que fazer. E a profecia é para ungir o santo dos santos. 25. Quando é que isso ia começar? Sabe e tem. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungir do príncipe, são 7 semanas, mais 62 semanas, e as praças e as circunvalações serão edificadas, se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido, e não estará, e o povo do príncipe há que advir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como dilúvio, até o fim haverá guerra, desolação e determinação. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as arrumações, o assolador, até a destruição, e está determinada que se derrame sobre ele. E aqui agora na cabeça, agora que começa a história, tá certo? Eu não preciso mais disso, e vocês já sabem. Eu também não preciso mais disso, e vocês já sabem. Eu também não preciso mais disso, e vocês já sabem. Eu não preciso mais disso. Houveram 3 decretos. 3 decretos. Ou foi para o Egito, o Nabucodonosor, certo? Quando Nabucodonosor foi destituído, o filho, o neto dele foi destituído, certo? Aí veio Ciro, o rei da Pérsia, destrói, substitui Babilônia. E quando Ciro chegou, a primeira coisa que Ciro fez foi dizer o seguinte: olha, o Senhor me falou, e quando a Média e a Pérsia ocupasse Babilônia, deveria decretar a libertação do povo cativeiro. Isso foi no ano 636. Certo? Então o que é que acontece? Quando isso daqui acontece, aí Ciro começa a fazer o trabalho, deixou Dario no trono, que era sogro dele, e foi-se embora continuar a fazer o trabalho do imperialismo persa, de dominar o mundo. Aí quando foi no ano 457, pode pegar essas enciclopédias aí, você vai ver. Aí saiu o decreto de Ciro: olha, voltem para Jerusalém, reestruture os muros e reconstitua o templo. Saiu a ordem. Desde a ordem, não é, está escrito ali, desde a ordem para reedificar Jerusalém. Aí você vai contar, meu amigo, 490 anos. Aí ele disse que depois de 7 semanas, aqui Jerusalém começa a ser restaurada. 457 menos
457 menos 7 semanas são 7 vezes 7 são 49. Menos 457 menos 459. 457 menos 49 dá 9 para 17, 8 e 457, 7 vezes 7 são 49. 49. Não, mas é 7 e 8 e 4 e 5. 408 aproximadamente. Jerusalém começa a refustar. Aí vem as 7 semanas, 69 semanas daqui. E isso daqui vai dar exatamente no ano 27. Foi o que aconteceu no ano 27. Jesus desce lá no Jordão para ser batizado. Certo? E olha que nós temos um problema sério aqui. Porque a contagem aqui era degressiva. Certo? E na contagem degressiva, dos números complexos, aí tem 3, menos 3, menos 2, menos 1, o ano 0, mais 1, mais 2 e sai por assim via. No nosso calendário não existe menos 1. No nosso calendário não existe menos 0, 1 ano e 0. Então aí tem uma diferença de 3 anos. Nosso calendário, nós temos um livro de mais ou menos 5 anos. Quando Gregório foi fazer a acomodação do calendário, ele não levou em consideração isso. Isso significa dizer que nós não estamos no ano de 2013. Nós estamos mais ou menos no ano de 2008. Ou 3 com mais 5, 18. 2018. Nós estamos no ano de 2018 mais ou menos. Por que esse erro continua no calendário? É por isso, porque dá essa diferença que Jesus morreu com 33 anos e foi no 33. Jesus no ano 27 tinha 30 anos quando ele começou o ministério dele. No ano 30, Jesus tinha 33 anos. É sério? Aqui diz assim, olha o que é que diz o texto. Olha só o que é que diz o texto. Vê aqui. 25. Sabe e entende. Sabe e entende. Deus está pedindo que você pesquise direitinho. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, cumprir-se, são 7 semanas. E mais 62 semanas. Tá certo? As praças de expiação serão restabelecidas. Então, aí, o que acontece aí? Os macabeus vêm e lutam ferozmente, tá certo? Já é Roma quem está, já não é mais a Pérsia, já não é mais a Grécia, já é o poder romano que estava ali, o Império Romano que estava ali, tá certo? E a situação era muito difícil. Depois dessas 62 semanas, será morto. Jesus, olha, seria morto no ano 30. No ano 30. Então, quando você pega isso daqui até aqui, aí o tempo de graça das boas 1.300 tardes e manhãs precisava cumprir primeiro os 490 anos daqui. Então, 457 menos 490 vai dar 3 e 7, 10 é 1, 5, 6 para 9, 3, 0. Não é isso? 33? No ano 33.
33, certo? Jesus cumpre a profecia. Então, cumprindo a profecia agora, o que é que você pega? Você pega 490 menos 2.300 menos 490, 0, 1, 145 para